nos tem amado e nós te amamos. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós declaramos nossas mentes cativas, Pai, ao nosso espírito, aonde ele é recriado através do teu espírito. Declara a tua palavra, Senhor, sendo exaltada, ministrada aqui com fervor e poder, até o ponto de sermos todos cheios e acrescentados, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado pela paz que excede todo entendimento. Obrigado pela paz que nos tem acompanhado todo momento. A paz que nos faz lembrar e refletir que o Senhor nos guarda. Que o Senhor nos guarda. Obrigado. Obrigado pelo espírito de revelação e sabedoria. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Graça e paz sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Esse é o nosso culto da família, amém? É onde nós temos a oportunidade de estarmos todos juntos. E quando nós estamos juntos, em comunhão, a excelência flui no nosso meio. Então, essa é mais a oportunidade que você tem de desfrutar da excelência do Senhor. Amém? Certamente o Senhor vai te abençoar através da ministração da palavra. Você crê nisso? E será acrescentado? Então diga assim comigo: diante dessa oportunidade, eu vou desfrutar. Amém. Glória a Deus. Querido, nós temos estado ou temos vindo a falar sobre um tema neste mês, não é? Que é chaves bíblicas para a prosperidade financeira. Amém? Isso aqui não é bolsa de família, isso aqui não é banco. Isso não é um lugar, uma instituição financeira onde você vai fazer uma aplicação financeira no sentido de ter um retorno com juros. Amém? Porque você já é próspero. Você somente irá ser despertado mais uma chave para você manter esse lado abençoado ou área abençoada que você já tem, amém, que é a sua área financeira. Amém. Porque ela é próspera, ela é. Amém, amém, queridos? Então, você não vai ouvir aqui que você tem que dar 100 para receber 200, 1.000 para receber 3.000. Não. Você só será despertado que aquilo que você já tem pode fluir todos os dias. Amém. Que é a riqueza que você tem em Cristo Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Então, nessa noite, eu gostaria que nós estaremos a falar sobre uma chave ou uma determinada chave. Nós sabemos que todo chaveiro ou molho de chave são várias chaves, dependendo do lugar em que se vai usar a chave. Mas normalmente é mais de uma chave. Quando você tem mais de uma chave no seu chaveiro, é porque você tem mais responsabilidade. Amém? Porque eu não vejo uma criança de 5 ou um jovem, adolescente, com uma chave ou com um molho de chaves, com todas as chaves de casa. Ele não tem responsabilidade para isso. Normalmente os adultos, os responsáveis pela casa, ou por um determinado lugar que tem a ver com aquele molho de chave, tem o chaveiro com determinadas chaves. Assim, você me entende? Assim é com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus como chaveiro, amém? E nela constam vários textos bíblicos que são as chaves. E cada chave, elas são usadas em cada determinada porta.
A porta da entrada não tem nada a ver com a porta do quintal. Ou a fechadura do quintal não é a mesma com a fechadura da porta principal, nem a do quarto. Então, cada chave tem a sua função ou utilidade. Então, uma das chaves que a gente vai tratar aqui, nessas chaves bíblicas para a tua e minha prosperidade financeira, é bondade. Amém? Então, sem mais demora, eu peço que vocês abram, por favor, a sua Bíblia, vossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Aleluia. Então, nesse texto aqui, queridos, o que eu vejo aqui, na primeira palavra, dai e dá-se-vos-á, eu vejo aqui bondade. Ou seja, no texto eu vejo bondade, generosidade e fé. Mas a gente só vai falar sobre bondade aqui. Dai-se-vos-á. Se você der, de volta te darão. Então, a palavra dai, ela tem a ver com bondade. Bondade é a qualidade ou a virtude de fazer o bem. E ela tem a ver com pessoas que gostam ou têm o prazer de fazer bem às outras pessoas. E nós vimos essa bondade no nosso Deus e Pai. A Bíblia diz que, lá em João 3,16, Deus dizendo, ou a Bíblia falando, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é? Deus nos deu Jesus. Ou seja, isso foi uma ação ou um ato de bondade. E Ele não deu somente para a igreja. Ele deu o mundo, como diz a Bíblia. Então, a sua bondade, você vai ser comunicado hoje que a sua bondade não está limitada somente no grupo de convívio que você faz parte, que é neste momento em que nós estamos, cristão. Você já não está no mundo, amém? Ou no sistema do mundo. Mas a tua bondade, ela pode se manifestar, ou deve se manifestar também naqueles que estão no mundo. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo. Ou ainda ama as pessoas que estão no mundo. Porque o mundo ele é constituído por pessoas. Amém, queridos? Então, bondade, essa qualidade tem a ver mesmo com o nosso Deus. E essa bondade, naturalmente falando, pessoas elas nascem com essa bondade. Ou nascem com o dom de bondade. E você até pode dizer, não, eu já sabia disso, eu já tinha essa informação. Você também pode dizer que você não tem essa qualidade de bondade. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, você como uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem dentro de você o dom de bondade. Amém? Lá em Gálatas 5, no versículo 22, antes eles vêm falando sobre as obras da carne. E a partir do versículo 22, ele fala acerca dos frutos do Espírito. Antes ele fala dos frutos da carne e fala do fruto do Espírito. Amém? Esses frutos do Espírito que ele fala, longanimidade, mansidão, lá consta a bondade. Lá consta a bondade. Essa bondade, ela já faz parte dentro de você. E ela deve funcionar para ajustar o nosso caráter. Enquanto você se vê uma pessoa que não tem bondade, o Espírito Santo ministrará ao teu espírito que há bondade dentro de você. E que você deve desenvolver até o ponto de dar fruto. Ou desenvolver esse fruto dentro de você. Praticando bondade. Amém, igreja?
Veja que a Bíblia diz lá em Romanos 8, todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está dentro de nós. E ele tem duas experiências distintas sobre a nossa vida. Ele manifesta-se para o serviço da igreja ao corpo de Cristo, ou para a edificação da igreja. E também se manifesta dentro para ajustar o nosso caráter. É disso que eu estou falando. Então, quando você pratica a bondade, seu caráter estará cada vez mais parecido com o caráter de Deus, ou com o caráter de Cristo. Jesus sempre perguntava, e uma das vezes ele perguntou, o que daremos a esse povo para comer? Isso é um ato de bondade. É quando você está sempre na disposição de fazer o bem. Eu me lembro, quando estava em Angola, o último carro que eu tive um carro, todos os dias em que eu fosse trabalhar, ia para o Rema, ia para a igreja, eu fazia questão de dar carona a mulheres grávida ou com criança. E consequentemente, surgia o esposo. Mas eu dava carona, não importava o lugar. Se eu fosse em casa e não fosse levar alguém, eu chegava em casa e dizia, não estou me sentindo bem. Eu tenho que voltar para ver alguém para dar carona. Isso é bondade, queridos. Agora, você até pode dizer, não, qual é a realidade de Angola com relação à segurança? Também tem bandidos. E em qualquer lugar tem bandidos. E não precisa um bandido somente fazer o mal. Porque tem muito doido por aí. Então eu fazia isso. E quando eu fui entendendo que isso já estava dentro de mim, naturalmente falando, e pelo Espírito dentro de mim, eu disse, meu irmão, eu vou continuar a praticar. E sem nenhum interesse. Eu não sabia quem eram as pessoas, eu não ficava preocupado de saber quem são as pessoas. Eu dava carona. Eu fazia a minha parte. E eu me lembro, uma das vezes eu estava vindo de Sumaré, aqui em São Paulo, próximo do Campinas. Eu estava vindo e eu vim de ônibus. Eu só sei que eu soltei na Central, porque eu me lembro que é a Central, né? Já moro aqui no Rio há algum tempo, e foi na altura em que eu vim me fixar aqui no Rio. Eu estava viajando e passei por Sumaré, fui ver um amigo meu e fiz algumas coisas lá, servi a algumas igrejas, algum centro de reabilitação, química, sei lá, e depois eu vim. Quando eu cheguei na Central, uma mulher me disse assim, estava falando comigo e me perguntou onde é que eu estava indo. Eu disse, eu vou para Cosmo, mas eu não sei mais ou menos onde é que é. E ela me disse assim, não se preocupa, calma aí, eu vou falar com meu filho. Meu filho está vindo me pegar. Eu disse, amém. A mulher foi falar com o filho dela e o filho dela se prontificou, acordando com ela que iriam me dar carona. Aí me deram carona. Só que eles decidiram ir almoçar. E perguntaram, você vai almoçar com a gente? Eu disse, olha, que eu ir para casa, porque eu também estava preocupado com o dinheiro, né? Eu estava limitado em termos de finanças. E também cansado, queria ir para casa. Não, mas não se preocupa. Disseram eles, não se preocupa, a gente vai almoçar e depois te leva. Onde você quase onde você vai. Eu disse, amém. Meu irmão, eles me levaram num restaurante top. Mas top. Que eu estou aqui no Rio, eu tento identificar mais ou menos onde é que é esse restaurante, eu não consigo me lembrar qual. Só me lembro Central. E aí chegamos lá no restaurante, né? Vamos almoçar e perguntaram, você vai almoçar o quê? Eu disse, deixa eu ver aqui o menu, o catálogo, né? Minhas finanças aqui, vamos lá ver. E disseram, não se preocupa, a gente vai resolver isso. E o filho da mulher disse, você quer comer feijoada? Eu disse, quero. Querido, só que eu almocei, eles pagaram a conta,
E me levaram para a estação do trem e me disseram, porque eu já não me lembro também qual é a estação. Olha que eu já estou morando aqui no Rio há muito tempo. Me levaram para a estação do trem e disseram, olha, você entra por aqui, pega o trem, passa para outra plataforma, não é? Aí você pega o trem para Campo Grande, Cosmo, e toma esse dinheiro. Eu já não me lembro quanto. Eu te pergunto. É porque eu era tão fashion, tão chique, que a mulher me fez aquilo? A Bíblia diz que, lá em Salmo 23, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? O engraçado é que a Bíblia vai dizendo que Ele nos faz caminhar em pastos verdejantes. E Ele refrigera a nossa alma, está tudo certo. E a Bíblia ainda diz que o nosso cálice transborda na presença dos nossos inimigos. Mas o mais engraçado nesse capítulo, no versículo 6, que é o último versículo de Salmo 23, ele diz assim, que certamente bondade do Senhor me seguirão para sempre. Bondade e misericórdia. Amém, queridos? Quando você proclama ou declara que o Senhor é teu pastor, bondade e misericórdia vai te acompanhar para sempre. Aleluia. Imagina lá, essa bondade está dentro de nós. Será que nós estamos praticando a nível do que a Bíblia fala? Mas nós podemos. Nós podemos. Amém? Dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordantemente, ou transbordante, generosa, mente vos darão. Veja que quando você pratica bondade, virá de volta para você boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas ela vai vir generosamente. Generosidade, queridos, é a virtude de compartilhar com outrem aquilo que você tem de melhor. É a virtude, é a qualidade de você partilhar aquilo que você tem de melhor com outrem. Ou seja, quando você pratica bondade, ou quando você tem um ato de bondade, meu querido, vai vir 3 vezes mais. Vai vir sacudida. E vai vir transbordante. Amém? E aqui eu vejo generosidade como provisão. Eu vejo generosidade como provisão. Provisão é a preparação, ou se preparar para um determinado tempo com aquilo que você tem. Ou seja, você guarda financeiramente falando, você guarda uma quantia monetária e vai dizer, eu vou viajar no mês X, no dia X. Ou eu vou pagar, vou comprar isso no mês X, no dia X. Isso é provisão. E essa provisão... E essa provisão está nos esperando todos os dias, querido. Amém? Nós temos finança como provisão todos os dias. Amém? Não se preocupa. Se você deu, não vai faltar. A provisão vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Você abra comigo lá em 2 de Coríntios. Oh, glória. Uma vez eu estava saindo de Campina Grande, ia para Pelotas, e eu cheguei no aeroporto lá de Porto Alegre, frio. Aquele frio que mesmo você tenta chamar sua mãe, você não vai conseguir chamar sua mãe. Veja que quando eu me deram algumas instruções, como eu deveria chegar até Pelotas. Eu tinha que sair do aeroporto e tem uma passarela que vai dar à estação do trem. E a estação do trem ela vai até a rodoviária. Eu tinha que ir até a rodoviária para pegar ônibus. E quando eu ia na rodoviária,
na estação do trem, eu disse 2 de Coríntios 8, não é? É isso? 2 de Coríntios 8. E quando eu ia para a estação, eu estava vindo falar com um homem. O homem estava falando comigo, tudo bem, tudo bem. Ele falou que ele era de São Paulo, disse que eu era de Angola, sou cristão, sou missionário, estou fazendo a obra do Senhor. E ele também disse que era cristão, e fomos conversando. E quando entramos para a estação, eu fui para o outro lado, ele me explicou, para a rodoviária é para aquele lado, então eu vou por esse lado. Ele me despediu, depois ele voltou, disse, missionário. Eu disse, ok, está aqui uma oferta para você. Eu também já não me lembro quanto. Amém, queridos? Isso é bondade. Te seguindo todos os dias. Generosamente falando. Transbordante. Ou seja, quando você não lembra do valor, é porque é algo inexplicável, é algo maravilhoso, é algo transbordante. Amém? Porque até não é o valor que a gente até tem que questionar, é a atitude, ou como ela se manifestou. Querido, o cara não te conhece. Te levar num restaurante para almoçar, top, e ainda te dá um dinheiro para você ir para casa, eu sou chique demais para viver isso, sou mesmo com Jesus. Só pode ser. Então, com esse homem aconteceu isso. Então, aqui em 2 de Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, mas eu queria só detalhar algumas coisas aqui. No capítulo 8, no início, Paulo vai falando da igreja de Coríntios, que a gente já sabe, no 1 de Coríntios, que a igreja de Coríntios foi uma das que Paulo abriu, não é? E treinou. A igreja de Coríntios era uma das igrejas que mais fluía na unção nos dons do Espírito, não é? Que mais participavam financeiramente, e que depois ela, na passagem de outros ministros, então eles foram se perdendo, e também por causa de algumas questões de pecado no meio deles, e a igreja estava saindo da doutrina, ou da visão que Paulo tinha estabelecido como doutrina naquele ministério. Nós cremos na doutrina que o apóstolo Paulo pregou. Amém? Então, e ele aqui, no capítulo 8, no início do capítulo 8, ele diz assim, a igreja de Coríntios, olha, eu estou tratando esse assunto sobre finanças, porque vocês antes faziam isso, mas por causa de alguns ministros que passaram por aí, na minha ausência, vocês estão tentando mudar de opinião com relação a também esse assunto. Mas eu quero fazer lembrar que a igreja de Macedônia, ela era tão pequena que tem participado no meu ministério missionário. Mesmo ela sendo pobre em termos de posse, a igreja se tem motivado a contribuir para o meu ministério. E vocês já participaram noutra hora, através também das outras igrejas. Paulo falando para eles. Mas o engraçado é que Paulo fala para eles que vocês estão com questionamento de primeiro é a Deus, primeiro temos que agradar a Deus, depois os missionários. Mas Paulo diz, olha, eles mesmo tendo poucas posse, contribuíram. Mas antes de mandarem a oferta para mim, primeiro fizeram para Deus, segundo fizeram para eles e terceiro fizeram para mim. E glória a Deus por isso, porque eu recebi. E tem suprido, tem ajudado a suprir parte da minha vida financeira no meu ministério. Amém, queridos? Então, nós tratamos também sobre esse assunto aqui, há bem pouco tempo, sobre missões. E o apóstolo Paulo vem falando aqui no versículo 9. Pois já conheceis a Cristo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Amém, queridos? Pesou o bolso para contribuir para missões? Tem pesado o bolso para agir em bondade financeiramente na vida de alguém? Não. Porque ele diz aqui, se vocês
conheceis, como vocês já conhecem, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez de pobre para que vocês sejam enriquecidos. Onde é que isso acontece? Lá em João 17, no versículo 5, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, agora glorifica-me junto a ti, com aquela glória que eu tive antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Jesus estava lá. Amém, queridos? Amém. Antes da fundação do mundo, o cara estava lá. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E esse mesmo cara se fez de pobre para que nós fôssemos enriquecidos em tudo. Em tudo. Isso é bondade. Em tudo. E o resultado dessa bondade vem de forma generosa. Nós somos enriquecidos em saúde, paz, alegria. Não tem faltado nada. Amém, queridos? Jesus não se fez de pobre para que nós venhamos ter somente milhões de dólares ou milhões de reais. Mas para que a gente tenha sabedoria de administrar isso. Então somos ricos em bondade. Somos ricos em bondade. Não tem faltado bondade para que nós possamos acrescentar na vida de outro. Aleluia. No versículo seguinte, no versículo 10, e aqui dou o meu parecer sobre o que convém. No passado foste os primeiros, não só a dar, mas também a querer dar. Veja que a igreja, no passado, ela estava tão motivada a querer dar, e também como recebeu. Amém? A igreja, quando Paulo passou essa visão para eles, que é como dom de bondade, abençoar os outros trabalhos, eles foram tão motivados em querer dar. E também participaram. Por quê? Porque quem semeia, colhe. Agora, no versículo 11. Versículo 11. Agora, porém, completai o que já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Ele está dizendo aqui, agora, que completai o que já foi começado, agora que vocês já sabem que estão na condição com ato de bondade, semear Paraguai, semear Bolívia, semear Uruguai, semear na vida do Josimar, semear na vida do pastor Eloy, semear na vida do pastor Gilson, do Cláudio. Faça. Seja pronto para dar. Não desista. Se você deu no ano passado, dê esse ano. É o que a Bíblia está falando. Se houve prontidão, não dá na primeira vez, não dá na segunda, não dá na terceira, dá na quarta, dá na quinta, dá na sexta, dá na sétima, dá na oitava, até Cristo voltar. Se você colocar no meu bolso até cair, pode trazer mais. Amém, igreja? Tiago 1,17, a Bíblia diz assim: todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, sem sombra de variação. Toda boa dádiva. O que é dádiva? Dádiva é presente. Tudo presente. Tudo presente. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu brincava com os meus amigos, no aniversário deles, eu pegava uma caixa de fósforo com um palito aceso
e fazia um embrulho ao forrinho e presenteava. Era minha brincadeira. Mas Deus não dá presentes assim aos seus filhos. Amém? Amém. Todo presente bom Deus nos tem dado. Amém. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito. Dom, qualidade, habilidade. Nós temos a melhor qualidade, a melhor habilidade, queridos. Amém. Isso por quê? Por causa da bondade de Deus. Isso por quê? Porque a nossa fonte assim nos dá. E não vem só uma vez, vem sacudida, vem transbordante. Por isso é que a Bíblia diz assim, se um interpreta, o outro, se um fala, outro interpreta. Se um prega, outro ensina. Se um ensina, outro canta. Se outro canta, outro cuida. Se outro cuida, outro envia. Se o outro envia, outro abraça. Então não tem faltado nada. Somos transbordantes em tudo. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui no versículo 13... No versículo 13 ele diz assim, olha, eu não estou falando isso como força, ou com força. Eu não estou falando isso para que vocês se sintam preocupados. Eu não estou falando isso para aqueles que têm e para ser alívio para aqueles que não têm. Mas, uma coisa eu quero vos dizer, façam isso sem esforço algum. Mas, ou ainda, aquele que não tem e aquele que tem, Deus tem dado para viver de uma forma equilibrada. Porque nós não queremos que somente aqueles que têm dão para se sentirem sufocados. Não, não é isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqueles que têm o mesmo que nós temos. Amém, queridos? Amém. Aqueles que se sentem que têm mais, ou aqueles que nós achamos que eles têm mais, nós também temos. Amém? Nós também temos. Dentro de nós, nós também temos. As riquezas da glória de Deus em Cristo Jesus estão aqui dentro de nós. Aleluia. Então temos que praticar essa bondade, queridos. Temos que procurar sempre, ou estar pronto para fazer o bem. Para participar ou contribuir na vida de outrem. Você já ligou para o Fernando Eloy? Liga para o Fernando Eloy. Liga para o Fernando Eloy. Ligue para saber como é que ele está. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? A Bíblia diz lá em Efésios 5, no versículo 8, ele diz assim: ontem eras gentios e andavas nas trevas. E agora que estás no Senhor, ou estás na luz, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz é bondade. No versículo 9, consta a bondade. Ou seja, você andando na palavra, você andando na verdade, o fruto de bondade,
ou a bondade vai se manifestar como fruto. Então, quando nós andamos no poder da palavra, Deus vai nos mostrar que nós temos que não somente agimos em bondade para uns e outros não. É para todos que fazem parte do corpo de Cristo. Liga para o Fernando Eloy. Abençoa ele. Conta como é que ele está. Amém? Ele é filho dessa casa. Ele é membro do corpo de Cristo. Ele é nosso irmão. Glória a Deus. Querido, nós fomos chamados para andar em bondade. Mas é a bondade que nos alcançou. E essa bondade, fazendo lembrar, ela faz parte do início, ou começou do início da aliança que nós temos com Cristo, ou com Deus através de Cristo. Essa bondade está dentro de nós. Nós firmamos uma aliança, está dentro de nós. Existem pessoas que não são cristãs. Elas, em atos de bondade, elas têm abençoado pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo pelo pleno conhecimento da sua palavra. Então é digno que essas pessoas sejam salvas. Assim, essa bondade vai ser entendida de maneira espiritual ou de maneira diferente. E eles intensamente vão fazer de forma diferente. O mesmo aconteceu com Cornélio, lá em Atos 10. Cornélio, um homem da corte de Roma, um homem temente a Deus, um homem piedoso, um homem que amava as pessoas, um homem bondoso. Ele dava esmola ao povo e era conhecido na nação judaica. E os judeus ficavam admirados com ele. Como é que ele fazia aquilo não sendo judeu? E ele orava ao Senhor, ou orava a Deus. E as orações dele eram atendidas. Ou Deus escutava. Por isso é que Deus enviou lá Pedro. Para que ele e a sua casa fossem salvos. Amém. Então a bondade é do Senhor, queridos. E essa bondade está em nós. Amém. Essa bondade faz honra chegar sobre a nossa vida. Essa bondade faz manning, grana, din-din chegar para nós. Eu me lembro, eu fui a Taubaté, já falei aqui, foi na conferência de Breadfruit, não é? Foi adorar a Deus. Queridos, eu recebi uma palavra, e quando eu recebi a palavra, o pastor Eliseu orou sobre mim, e eu fui louco pro tapete, pá! Eu só sei que pessoas iam até mim levar dinheiro no meu bolso. Isso já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu, amém? Amém? E eu já desejava chegar nesse nível. Eu dizia, Senhor, só acontece nos outros, comigo não. E eu lá no chão, pessoas trazendo dinheiro. Isso por quê? Porque ontem eu pratiquei bondade. Antes de ontem eu pratiquei bondade. No ano retrasado pratiquei bondade. E continuamente vou praticando bondade. Por isso é que eu recebi lá em Taubaté de forma generosa. Me deram sacudida e transbordante. O dinheiro caía do bolso. Amém. Não caiu do céu, irmão. Por isso é que eu falei, a provisão é algo ou um dinheiro que você prepara para gastar em um determinado tempo. Deus, quando você age em bondade, principalmente na sua área financeira, querido, vai chegar uma provisão de forma generosa, está preparado para nós. Não, mas eu não tenho na minha casa dinheiro para viajar. Eu também não tinha.
E eu fazendo contas, fui a Taubaté. Eu fazendo contas, como é que ia ser? Como é que ia me alimentar? Fiz todas as refeições na casa do meu amigo Moisés. Eu nem sabia que o Moisés estava lá. Eu nem sabia. Quando ele me viu na igreja, gente, Josimar. Rapaz, estou aqui, sim. Eu preocupado, como é que eu ia fazer minhas refeições quanto à alimentação. O Felipe me deu umas dicas, vendem mais ou menos assim. Algumas pessoas me falaram. Fiz todas as refeições. Não gastei dinheiro para me deslocar do hotel para a igreja. Era próximo do hotel. Eu andava aí meia hora, 20 minutos. Amém, queridos? E o jantar lá, no momento a gente saía da igreja, ia para a casa do Moisés, e o jantar lá era um jantar que não vale a pena, querido. Era tipo jantar mesmo de igreja, de crente. E tem tudo, cuscuz, tem pizza. Já viu pizza com cuscuz? Cara, que isso, cara? Então, generosamente vos darão. Amém, queridos? Com a medida que medis, vos medirão. Isso é fé. Amém? Isso é fé. Nossa fé, ela é infinita. Nossa fé, ela não tem limite. Amém? A nossa fé, ela não tem barreiras. Se você medir pouco, pouco também te medirão. Amém, queridos? E aí vem a parte da medida. 2 Coríntios, capítulo 9, lá à frente. Aleluia. Você está recebendo, queridos? Amém. Oh, glória. Aí no capítulo 9, aí vem a parte da medida. No versículo 10, se você for, quem for ministrar dízimos ofertas, acho que não vai ministrar mais aqui não, hein? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Toda medida que for feita em linha com a palavra, Senhor, eu vou dar, porque eu creio que o Senhor é bom, eu creio que o Senhor não mede consequências, eu vou abençoar essa pessoa, porque eu sei que o Senhor é minha sementeira, o Senhor é minha fonte, e eu dei em nome de Jesus, pronto. Esse será enriquecido cada vez mais. Amém? Porque o rico, ou aqueles que têm dinheiro, ao que se refere a aplicações financeiras, eles são malucos. Bolsa de valores, eles querem fazer o dinheiro crescer. E Deus está falando, eu é que te dou a semente. Eu sou a tua fonte. Se somente você semear isso, no lugar onde você se encontra, eu cada vez mais vou te multiplicar. Amém? Cada vez mais será transbordante. No versículo 11. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Você, além de ser bondoso, seja também generoso, amém? Amém. Compartilhe aquilo que você tem de melhor com outro. Amém? Amém? E dando graças a Deus.
Pai, te dou graças porque eu estou compartilhando isso com a Márcia. Amém? Pai, te dou graças porque eu estou compartilhando isso com a Danúbia, né? Com a Danúbia. Isso nós estamos sendo generosos. Amém, queridos? Amém. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aleluia. Então, queridos, vamos ser generosos. Vamos praticar isso. Vamos, com a nossa fé, com a nossa fé, agir até o ponto de nós não nos sentirmos limitados em abençoar, em sermos generosos. Eu, sinceramente, eu gosto de praticar isso. Ninguém vai me parar. Eu já ouvi pessoas falando, o cara quer aparecer. Eu quero mesmo aparecer. Para que a pessoa entenda que é Deus que está abençoando essa pessoa. Amém? Porque a gente não tem que fazer nada. Tem que fazer nada para se amostrar, como diz lá no Nordeste. Não precisamos mais disso. A gente faz porque é bom. Agora, tem coisas que a gente vai fazer em determinados lugares ou em determinado momento. Mas em esses determinados momentos, pode ser aqui. Como eu já fui várias vezes abençoado na igreja, será que em Taubaté os caras queriam aparecer? Não. Não. Então, essas palavras só vêm se manifestar para que nós venhamos nos impedir de ser abençoados. Uma vez que você já deu graças a Deus, amém, abençoe. Amém, queridos? Ninguém vai me parar. Eu já fiz com cada coisa, queridos. Já fiz muita bobagem já no passado, graças a Deus. Aleluia. Mas também tem pessoas que dizem assim, não. Esse cara na minha vida foi bênção. No meu trabalho, eu já abençoei pessoas que eu não conhecia pessoalmente antes, não tinha muito convívio. O Senhor disse, honre pessoas. Eu vou honrar com o meu melhor. Eu vou honrar com aquilo que se manifestar no meu coração. E agora me pergunta, você foi abençoado por eles? Não. Mas eles têm visto a luz em mim. Amém, queridos? Então, com a medida que medis, vos medirão. Aleluia. Para terminar, você abra em 2 de Pedro. Segunda de Pedro, no versículo 2. Por causa do tempo, eu vou dar aqui uma arrancada aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu divino poder nos deu tudo no que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha aqui o sucesso. Olha aqui o sucesso de andar no fruto da luz. Você viu que bondade é fruto da luz, não é? Olha aqui o sucesso. Quando você anda em bondade, cada vez mais graça e paz serão multiplicadas na sua vida. E cada vez mais o poder e a piedade
se manifestará cada vez mais em nossa vida. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina. Querido, tem alguém que dá isso, a não ser Deus? Nós temos vivido promessas de Deus, e não são pequenas. Amém? Porque a gente tem falado, tudo aquilo que a gente crê tem falado. E tem se manifestado na nossa vida. Aquele que é poderoso para fazer tão infinitamente mais, tudo aquilo que lhe pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Promessas do Senhor vai se manifestar na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode se levantar. Nós vamos fazer aqui algo que eu creio que tem acontecido no nosso ministério. Tem sido bênção. Mas antes eu vou ler aqui rápido em Hebreus, no capítulo 13. No versículo 15 diz assim: portanto, oferecemos sempre por meio dele sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. O Senhor nos tem dado preciosíssimas promessas. Amém? No 16, não vos esqueceis de fazer o bem e repartir com os outros, pois com tais sacrifício Deus se agrada. Amém? Amém? Não vos esqueceis de fazer o bem e repartir com os outros, pois com tais sacrifício Deus se agrada. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe, aquele que conhece o bem e tem que fazer, e não faça, ou não faz, esse comete pecado. Amém? Então eu creio que você tem algo de bom na sua vida. Eu creio que você tem algo que tem desfrutado e deseja que seu irmão deseja. Amém? Então, não são mais 3 minutos, tá? Então, eu vou pedir aos meus amados irmãos que, homem com homem, eu acho que isso tem se movido no nosso ministério, amém? Você vai ministrar na vida do seu irmão, homem com homem, mulher com mulher. Se tiver faltando um, se junta com alguém aí, e com as mãos, ou num grupo de homens. Ministre o teu melhor para essa vida, ou para essa pessoa. Amém? Se junta homem com homem, 2. Esse que eu estou falando aqui. Não vos esqueceis de fazer o bem. Repartir com os outros. Pois com os outros sacrifícios Deus se agrada. Amém? Reparta com a pessoa que está com você. Deseja que aquilo que você tem, essa pessoa tem. Declare que essa pessoa é próspera. Declare que essa pessoa vai desfrutar todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela. Declare que essa pessoa, ela tem desfrutado de saúde, tem desfrutado de paz. Declare que essa pessoa, ela é digna de toda aceitação. É uma pessoa de honra, é uma pessoa de respeito. Declare que essa pessoa vai transbordar, desfrutando as bênçãos do Senhor. Aleluia! Declare que essa pessoa vai receber de forma transbordante, de forma generosa, de forma sacudida,
tudo aquilo que tem semeado, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso sucesso. Obrigado pelo nosso crescimento. Obrigado pelo nosso avanço. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos tem guardado e nos tem conduzido. Obrigado porque cremos que tudo quanto o Senhor nos tem prometido vai chegar em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelas coisas que vão acontecer ao sairmos daqui. Sabemos que são coisas preciosas. Sabemos que são coisas boas. Sabemos que são coisas do Senhor. Sabemos que são coisas poderosas. Isso nós queremos todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Somos uma igreja próspera. Nossas finanças vêm do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. E nós cremos na Tua palavra. Que diz que nós temos tudo aquilo que nós temos lhe pedido. E o Senhor já colocou em nossas vidas dentro de nós. Aleluia! 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 Obrigado. Somos uma igreja bondosa, Senhor. Obrigado. Aleluia. 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 Senhor, bondade como chave vai funcionar em nossas mãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Pessoas serão cada vez mais atraídas pela nossa bondade. Amém. Amém. Aleluia. 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 Din-din chegando de forma generosa em nossas vidas, amém? Amém? De forma sacudida, de forma transbordante. Amém? Aleluia. Você foi abençoado, querido? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pregador internacional. Amém, amados? Palavra abençoada, hein? Pode se assentar. Aleluia. Deus falou muito ao meu coração. E ao de vocês? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele confirma, através da palavra dele. Amém, amados? Ele confirma aquilo que ele já vem falando comigo, com você, durante a semana, durante esses dias. Ele confirma através da palavra dele, usando o próprio pregador. Deus é bom. Aleluia. Como o Josimar ministrou aqui, ele mesmo falou, e é verdade, é fato, né? Eu não preciso falar mais nada. Nós vamos estar tirando aqui dízimos e ofertas. Mas eu vou falar mais nada acerca de dízimos e ofertas. Ele já ministrou sobre isso. Mas eu vou ler um versículo aqui para vocês, porque eu já vim disposto a ler esse versículo mesmo, e até falei, Senhor, eu vou ler esse versículo, mas não vou falar sobre um versículo, sobre dízimos e ofertas. E Deus falou comigo, fica tranquilo, meu servo. Aleluia. Oh, aleluia. E Deus usou o Josimar aí para estar falando nossos corações. Está em Romanos, a palavra está em Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra.
o contexto do capítulo 13, Paulo está falando sobre da obediência às autoridades, sendo eclesiásticas e autoridades também governamentais. Amém, amados? E o que eu quero deixar aqui, enfatizar, que o Espírito Santo falou no meu coração, tem a ver com o quê? Com pessoas que congregam na igreja, mas por algum motivo dão o seu dízimo em outra denominação, ou seja, em outra igreja. Na verdade, nós temos que dar o nosso dízimo aonde nós nos alimentamos, aonde nós congregamos, amém, amados? Então, eu não sei porque Deus mandou falar isso, mas Deus mandou falar, eu só obedeço, amém? Eu lembro que numa igreja que eu pastoreei, eu e minha esposa, nós pastoreamos essa igreja, uma vez um jovem, ele estava nessa cidade e ficaria alguns anos ali com a sua família, e ele veio querendo tirar essa dúvida. Ele, pastor, eu queria tirar uma dúvida, porque aonde eu congregava, eu saí de lá tem já um ano e devo ficar aqui uns 4, 5 anos ainda nessa cidade, só que o meu pastor disse que eu tenho que dar o dízimo lá na igreja de onde eu congregava. E eu falei, ele veio me perguntar sobre isso, né? Eu disse para ele, olha, ele com certeza, se é isso mesmo que ele falou com você, ele está equivocado. O que eu posso fazer com você é você perguntar ele de novo de onde ele tirou isso, porque você tem que se alimentar, aonde você se alimenta, é ali que você deixa seus dízimos e ofertas. Amém, amados? Quando a gente não há pecado nenhum de ofertar na vida de um outro pastor, de um missionário, de uma outra obra, mas o dízimo e também ofertas, nós temos que, em primeiro lugar, deixar o nosso dízimo na nossa igreja local e também ofertar na vida, como o próprio irmão Josemar ministrou aqui, na vida dos nossos irmãos da igreja local, em primeiro lugar. Amém, amados? Então não há problema nenhum da pessoa querer abençoar uma outra pessoa, mas aquele negócio de afinidade, é o meu primeiro pastor, é o meu pai espiritual, mas não é certo. Você almoçar num restaurante e pagar a conta em outro. Você comprar em um supermercado e pagar a conta em outro. Do mesmo jeito, no mesmo lugar que você se alimenta, é aqui que nós temos que deixar o nosso dízimo. Amém, amados? Aleluia. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe por que eu tenho que falar isso. Porque pessoas precisavam ouvir isso. Dúvidas estavam na mente dessas pessoas, ou talvez elas estavam sendo até enganadas, e agora você sabe da verdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então você pode pegar aí o seu envelope com a diaconisa Auri. Depois do culto eu vou passar o meu cartão de débito, porque eu estou crendo que está chegando um tempo de eu andar com tanto dinheiro que eu vou ter que continuar passando o cartão. Então, eu já estou querendo dessa forma, eu já estou passando o cartão. Amém, amados? Eu não vou esperar ter um dízimo de 50 mil, de 200 mil. Já vou passar o cartão agora. Aleluia. É pela fé. Oh, aleluia. Então, você, depois do culto, querendo passar o cartão, procura a irmã Auri, passe o cartão. Pastor, mas fica com o meu nome. Amados, fica tranquilo. Fica com o seu coração tranquilo. Amém? Vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso. Então, comece a fazer de agora. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Palavra abençoada, né, amados? Palavra fantástica. Glória a Deus. Então, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado, Pai. Por mais uma vez o Senhor está falando em nossos corações. Obrigado porque quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor coloca empresas, patrões, donos de empresas como fonte, mas o Senhor é que nos alimenta, Pai. É o Senhor que nos sustenta. Na verdade, o Senhor é a verdadeira fonte. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Confiamos em Ti, Pai. Nós não confiamos nos empresários, mas sim no Senhor. Pai, o Senhor é o nosso verdadeiro empresário. Pai, o Senhor é o nosso verdadeiro sócio. Te agradecemos, Pai, porque nada nos falta e nada nos faltará. Porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor. Sabemos que é um fato que o Senhor cuida de cada um de nós. E vamos continuar, Pai, sendo fiéis à Tua palavra, trazendo os dízimos à casa do tesouro, ofertando em primeiro lugar na nossa igreja local, ofertando em primeiro lugar na vida dos nossos irmãos. E sabemos que vamos ofertar na vida de outras pessoas também. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir até a frente, amados. Eu tinha esquecido no começo, nós falamos sobre missões, né? Tem um vídeo aí, né, Anderson? Dá para passar agora, Anderson? Amém, amém. Eu tinha esquecido, o Anderson me avisou, né? E eu tinha esquecido sobre isso. É bom que nós vamos ver esse vídeo. É do Koenig, é o Koenig que mandou? É o Koenig, né?
E ele mandou esse vídeo para nós. Vamos sentar, pode se assentar. Vamos estar assistindo rapidamente, em nome de Jesus. Verbo da Vida Mesquita, boa tarde. Estou aqui com a minha esposa num parque de alimentação aqui em Assunção, vendo pessoas. Acredito que pessoas é o pulsar dos nossos corações, na verdade. Sabemos que uma igreja existe para alcançar pessoas, existimos para influenciar pessoas. Somos enviados a qualquer parte do mundo para quê? Para alcançar pessoas. Então, eu aprendi uma vez lendo um livro que Jesus Cristo, ele se manifesta nos locais inesperados. Devemos aprender a usar essas oportunidades em locais públicos para anunciar Jesus. Eu sei que vocês do Verbo Mesquita estão fazendo muito bem isso. Então eu incentivo vocês a perseverar, sim, no Ministério da Reconciliação, perseverar alcançando pessoas. E nós aqui no campo missionário temos a mesma motivação, alcançar pessoas, olhar nos olhos de vidas a cada dia mais, anunciar essa palavra poderosa. E nesse passo é que a gente vai avançando. Estamos aguardando agora, para o começo de fevereiro, o pastor Marcos Honório, já para a implantação da parte burocrática do Rema, né? Que é associado com o Verbo da Vida, será algo espetacular, poder ter o Rema Brasil aqui no Paraguai. Então, irmão, conto com a oração de vocês, com o suporte e agradecer pela fidelidade ao Tony, ao pastor Márcio, à sua esposa. Vocês estão todo um sucesso, viu? Igreja, amo vocês. Espero estar aí esse ano e vocês aqui. Tchau. Tchau. Beijos. Tchau. Amém. Aleluia. Deus é bom, amém, amado? Aleluia. Vocês, então, não esqueçam, durante a terça-feira, durante a semana, né? Quinta e domingo, procure o Dantas, se você não pôde trazer, ou se você até trouxe, mas como algumas pessoas fazem, já aconteceu comigo, né? Eu trouxe, não estava totalmente disponível financeiramente, dei uma oferta, mas durante a semana dei uma oferta maior ainda. Amém, amados? Eu quero convidar os nossos irmãos do Ministério de Música, eu vou dar o último aviso aqui, lembrando que terça-feira agora, nós vamos ter uma reunião depois do culto, pessoal, somente para as pessoas que vão para o retiro. Amém, amados? Essa reunião é somente para as pessoas que vão para o retiro, logo depois do culto. Então, por favor, faça um esforço tremendo aí para estarmos aqui juntos, para depois do culto nós termos essa reunião. Amém, amados? E lembrando que o nosso pastor e a sua família, né, está de férias. O pastor, ele trabalha pelo ministério, ele também merece férias. Amém, amados? Então, vocês estão vendo fotos aí da nossa família pastoral curtindo na praia, e nós temos que ficar felizes, amém? Infelizmente, tem alguns pastores que, infelizmente, ainda não têm essa possibilidade de estar curtindo, né, o seu descanso, estar descansando em casa. Mas, graças a Deus, que o nosso pastor e a sua família está usufruindo, porque Deus nos abençoou, né, e nós abençoamos a nossa família pastoral, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar para encerrar e vamos estar orando, e eu quero perguntar aqui se alguém está sentindo algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade. Você pode vir até aqui à frente, nós vamos estar orando sobre a sua vida, amém? Deus usa a todos nós, amém, amados? Nós somos uma igreja, aleluia. Nós somos a fonte, nós somos o mecanismo de Deus aqui nessa terra. E nós somos usados por Deus para as pessoas serem curadas. Isso serve para mim e para vocês também, amém? Todos estão bem, graças a Deus? Aleluia, oh, aleluia. Todos já oram em línguas, amém? São batizados com o Espírito Santo, amém? Então já está tudo completo, agora é somente usufruir, amém? Vamos continuar usufruindo. Não percam o hábito de orar em línguas, amados, amém? Não perca esse hábito, não ore em línguas só na igreja. Ore em línguas na sua casa, no seu banheiro, dirigindo o seu carro. Crie esse hábito de estar orando em línguas. Amém, amados? Então vamos, já ficaram de pé, vamos levantar as nossas mãos, agradecer ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse culto maravilhoso, por esta palavra maravilhosa, Pai. Agradecemos a Ti por esse domingo esplêndido.
Nós saímos do nosso lar, viemos até a igreja e recebemos, Pai, algo maravilhoso de Ti. Entendemos, Pai, que a Sua bondade está em nós. Entendemos que nós precisamos fazer com que essa bondade flua constantemente em nós. E é isso que nós vamos fazer, Pai. Com que a Sua bondade flua constantemente em nós. Porque o Senhor doou o Seu único Filho para morrer por nós. E nós também podemos tomar atos, fazer atos de bondade. Porque nós somos bons, graças a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos porque essa noite tivemos uma consciência melhor que precisamos ofertar mais, aleluia, na vida dos outros. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é nossa fonte. Sabemos que a Tua palavra nos ensina que o Senhor dá semente a quem semeia. E nós somos semeadores. Nós não vamos guardar semente. Nós não vamos comer a semente. Nós vamos semear as sementes. Não uma semente, mas sementes. Oh, aleluia. Não somente sementes em espécie, em dinheiro, mas temos que aprender, estamos aprendendo, assim como aprendemos essa noite, que semente pode ser outro tipo de semente. Uma carona, aleluia. Um almoço, pagar um jantar, oh, aleluia. Dá um dinheiro ao irmão, dá um dinheiro à irmã. Obrigado, Pai. Ajudar de alguma forma, um tipo de trabalho que nós sabemos fazer. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado que estamos indo para os nossos lares. Sabemos que os Seus anjos estão acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal. Pai, não precisamos ver barulho de confusão, não precisamos ouvir som de tiro, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Não precisamos de nada disso, Pai, porque temos a convicção que o Senhor nos livra de coisas que nem sabemos. Obrigado, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está nos assistindo pela internet, sejam abençoados na prática da palavra. Domingo que vem estaremos aqui novamente, ligados pela internet, a partir das 18 horas. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em 5.000 pessoas. Em nome de Jesus. Obrigado, amado.